Boa noite. Assim. Boa noite. Esperando o Juliano entrar. Olá, boa noite. Boa noite. Esperando o Juliano entrar. Acho que ele já está aí, só tenho que pedir para participar. Desce, desce. Boa noite, Marcão. Esperando o Juliano entrar. Vamos falar hoje dos vinhos da Lídio Carraro. Filosofia purista. Tudo Boa bom? noite, Juliano. Oi, Beto, tudo bem? Tudo bem? Bom? Olá, Juliano, boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Então, Juliano Carraro, da vinícola Lídio Carraro, enólogo e proprietário da vinícola. Muito interessante a live de hoje para falar da filosofia purista. Faz vinhos estupendos, né? A Obrigado. menor intervenção possível. Isso aí. A impressão minha ou tá calor aí em São Paulo? Não, é ele que é calorento. Ó. Ele é que sente calor, eu tô toda Tá coberta certo. É aqui. porque aqui o frio chegou para valer hoje. Aqui tá frio. Aqui hoje de manhã fez 13 graus, acho. Também tá bem frio aí também, então. O pessoal tá precisando tomar uns bons vinhos aí para se aquecer, então. Sim, sim. Sim, com certeza. Com Que certeza, bom, que mas... bom. Isso aí. Então, acho muito interessante a live de hoje para falar da filosofia purista, né? Dos vinhos da Lídio e a história da Lídio Carraro, o terroir de Encruzilhada do Sul. Sim. Então, falando um pouquinho assim dando uma noção um pouco histórica, né, para quem ainda não conhece a Lídio Carraro, a vinícola Lídio Carraro, ela começou em 1998, né? Porém, a família já tinha 5 gerações de tradição no cultivo de uvas, né? Nós sempre fomos viticultores desde a imigração, né, do patriarca italiano que chegou aqui na região de Bento Gonçalves. E desde então a gente sempre preservou, né, manteve na família a atividade da viticultura. Além disso, meu pai tinha algumas outras atividades paralelas também na agricultura, na área da fruticultura e horticultura também, né, hortaliças. Isso até próximo aí dos anos 2000, quando nós iniciamos o projeto da vinícola, né? Que aí sim nós abrimos mão das outras atividades para focar, né, especificamente, exclusivamente na produção da uva e na transformação, no caso, né, dessa uva em vinho,
criando a marca Lídio Carraro, né? Que inclusive eu e meus irmãos, assim, a família, né, como um todo, definiu, né, decidiu colocar o nome do pai justamente na marca, porque ele sempre foi, né, e é o homem da viticultura, né? Ele, apesar de ter formação em outra área, que é na área de contabilidade, ele nunca atuou na área da formação acadêmica dele, né? Sempre dedicou a vida toda dele à agricultura, atividade agrícola mesmo. E é a paixão dele, né? Produzir as uvas e, enfim, ver, né? Desenvolver em primeira pessoa todo esse processo, desde lá do plantio, né? Do preparo do solo, plantio, manejo, enfim, tudo que está ligado, né, com a atividade lá do campo, né? E a partir da minha busca na formação em enologia, então a parte técnica, né, que acabou estimulando a família realmente a apostar, né, a fazer esse investimento na vinícola. Posteriormente acabou, né, o meu irmão também se direcionando para a área da enologia, né, a formação em viticultura e enologia. E a partir de 2016, ele assumiu integralmente a parte enológica, né? A responsabilidade técnica da vinícola. E quando a gente fala assim, a responsabilidade enológica não é dentro da vinícola, né? Simplesmente a elaboração de vinhos, é todo o contexto, né? A gente até brinca aqui, né, que na Lídio, o enólogo, onde ele menos fica é dentro da vinícola, né? Ele passa mais tempo nos vinhedos do que dentro da vinícola, porque na vinícola é a consequência, né? Depois que a gente colheu a uva, não tem mais o que fazer, né? E principalmente, especialmente na nossa filosofia purista que visa fazer todo o processo de elaboração do vinho sem as intervenções enológicas, né? De manipulações, enfim, ou determinados usos, né? De recursos que vão moldar o vinho a uma determinada característica. Então tá diretamente ligado ao potencial natural da uva, né? O que o nosso vinho vai refletir depois na taça. Então, muito do esforço, né? A maior parte do nosso esforço está voltada ao vinhedo, à produção da uva, porque atingindo essa excelência na matéria-prima, é certeza de um vinho de excelente qualidade, né? Sem isso, não tem, né? Não fecha o ciclo, né? Não, onde começa o vinho é no campo, né? Exato. Um bom terroir. E eu queria que você falasse um pouco do terroir de Encruzilhada do Sul. Sim. Que só tem um vinho de vocês que não é de lá, né? Isso. A grande maioria é de Encruzilhada do Sul. E esse terroir que faz vinhos maravilhosos, né? Exato. Então, assim, para falar, na verdade, o nosso projeto em 98, ele começou aqui no Vale dos Vinhedos, né, em Bento Gonçalves, que é onde nós temos um terroir também muito especial, que dá origem ao Quorum, né, o Lídio Carraro Vindima Quorum, que é uma assemblagem de 4 uvas, né, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Tannat, que inclusive o ano passado, né, foi eleito o melhor vinho tinto do Brasil pela... Isso. E, enfim, o vinhedo daqui está todo dedicado a esse vinho, Quorum, né? E já em Encruzilhada do Sul é uma nova fronteira, digamos assim, que a gente escolheu, né, ir para aquela região após diversos anos de pesquisa na busca de um terroir com alto potencial, né, para vinhos de alta gama, para uvas, né, de altíssima qualidade. E em Encruzilhada do Sul nós encontramos particularidades assim que nos deixaram primeiramente com uma curiosidade, né, uma expectativa muito grande. Por isso a gente acabou fazendo um investimento lá, onde hoje nós temos uma área de 230 hectares, sendo 50 hectares de vinhedos atualmente implantados, né? Certo. E lá, então, a expectativa, né, que a gente criou foi muito em função do comportamento climático e características em geral, né, geoclimáticas, solo, relevo, né? Toda essa parte técnica que previamente nos indicava, né, um local para excelentes resultados. Porém, a partir dos primeiros anos de colheita, né, 2004, 2005, quando a gente começou a colher alguma coisa, né, de uvas já provenientes daquela região,
a cada ano a gente foi sendo surpreendido ainda mais positivamente, né? Sim. Então, assim, nós temos... Inicialmente, a gente levou para lá uma diversidade grande de variedades para teste, né? Algumas a gente já plantou em escala para produção mesmo, né? Que a gente já tinha um domínio, já sabia que elas iam se adaptar bem, mas outras que eram novidades até para o Brasil, né? Que recentemente algumas empresas tinham plantado, mas ainda não tinha um histórico de produção no Brasil confiável, né? Como a Tempranillo, a Toriga Nacional, a Nebbiolo, enfim, a Malbec, né? Tem diversas outras uvas que algumas a gente ainda está Essa em teste. maravilha aqui. Esse Tanat aí é... O Tanat nós já tínhamos experiência aqui, né, no Vale dos Vinhedos, em função do Quorum, que tem uma pequena composição, né, um pequeno percentual da composição dele é Tanat, mas o comportamento da uva Tanat lá em Encruzilhada do Sul é algo fantástico, assim, é algo fora do comum. Fazer A gente 15% de álcool é demais, né? e não é assim, a gente não está buscando intencionalmente o alto nível alcoólico, né? Não, Mas a sim, mas mostra a consequência, qualidade, né? isso, a consequência que esse vinho é um dos pontos, né? Que Sim. mostra o grau de concentração que a uva atinge lá, né? Não só Nossa, de demais. açúcares, mas de todos os compostos, porque você pega esse vinho, ele tem 15% de álcool, mas você bebe ele e não sente ele como sendo um vinho Isso, alcoólico, né? Então, ele é um vinho que está extremamente equilibrado. A muito. safra desse Agnus Tanat é 2018, né? Que você mostrou agora na 17. 17, tá? A Então, gente, a depois, gente tem um pouco ainda da 17. Tá certo. indo um O pouco. 18, eu que me equivoquei. O 2018, se eu não estou enganado, ele é 14,5 ou 15 novamente. Agora, de cabeça, eu teria que... Mantém o nível, né? Mantém 14,5, 15, sempre nessas oscilações, inclusive porque existem essas oscilações, né? Porque a Certo. gente trabalha com o açúcar natural da uva, né? Não é feita nenhum tipo de chaptalização, que é a correção de açúcar, né? E inclusive aí nós temos a outra versão do Tanat da linha Grande Vindima, né? Que é um Tanat... O Agnus já é impressionante, né? O Grande Vindima é algo... Ele já foi eleito em 2013 na Europa como o melhor Tanat do mundo. Enfim, a safra que a gente está comercializando atualmente é a 2010 ainda, né? É um vinho que tem Não, demais. potencial para Nós abrimos guarda uma de garrafa ano 30 anos. passado, da 2010, com uns amigos, e todo mundo falou assim, tipo, esse vinho aguenta mais 10 anos. Assim, na verdade, aguenta mais que 10 anos, mas 10 anos pode falar assim com... Não, ele já tem 10, ele aguenta Isso. mais 10, quer dizer. Sim. Ele estava potente ainda, um vinho assim. Sim. Parece jovem ainda, ele tem 10 anos e Sim, ele parece jovem ainda, né? Então, demais. o 2018, que vai chegar ao mercado, né, dentro dos próximos 10 anos, não vai ser tão cedo assim, ele atingiu 17% de graduação alcoólica. Nossa. Foi o recorde assim que a gente teve. E agora 2020 novamente, né? Tem parcelas que até passaram um pouquinho de 17%, algumas um pouco menos. Quando eu falo parcelas, né? É porque toda a nossa colheita das uvas, ela não é feita de uma forma única na extensão toda do vinhedo. Ela respeita características as variações de características de solo, né? Que tem em cada pequena parte do vinhedo. E em alguns casos também o próprio ponto de maturação da uva, né? Às vezes numa parcela de solo homogênea, num determinado ano, pelo terreno ser um pouco mais elevado, um pouco mais baixo, ter um índice de umidade um pouquinho diferente, né? Nos pontos Sim. do terreno, a uva pode atingir o ponto ideal de maturação em momentos diferentes, de 4, 5, 8, até 10 dias de diferença. E aí isso é respeitado, né? A gente faz a colheita de acordo com o potencial, com a maturação plena da uva, né? Com o momento ideal de colheita. Então isso gera a necessidade de a gente fazer diversas fermentações de pequena escala, né? Pequeno volume. Sim. É um processo bem mais trabalhoso, mas que dá um resultado, né, muito superior em termos de complexidade, equilíbrio, qualidade, em termos gerais. Incrível que aguentam 10, 20 anos
sem passagem por barricas de carvalho, né? Sim, sim. Quer dizer, a própria a potência do vinho, muito tânico, que equilibrado, que faz ele aguentar tanto tempo. Assim. Então é incrível isso. Sim, na verdade esse é um dos pontos, né, que foi no início o nosso maior desafio, né, quando era apenas uma filosofia ainda, né, ainda não era uma prática, né, a gente tinha a ideia, a filosofia, mas na prática a gente não tinha ainda a experiência de todo o processo, né, como que a gente ia chegar a esse resultado sem o que, digamos assim, academicamente falando, na escola a gente aprende que o vinho, para ter mais potencial de guarda, para ter, enfim, determinadas características, tradicionalmente, necessariamente se passa ele por um barril de carvalho ou alguma outra forma de carvalho passa pelo vinho para aportar determinados taninos da madeira e tudo mais, né? Que isso acaba, teoricamente, trazendo algum tipo de estabilidade ao vinho também e tudo mais. Mas o que muitas vezes se esquecia, pelo menos, né, na parte da enologia mais antiga aí, é de falar da importância da uva, né? Porque se fala tanto de produtos que vão levar alguma determinada característica ao vinho, produtos que são externos ao universo natural, né? Mas e por que não a gente buscar atingir isso naturalmente pela uva, né? Aí começou o nosso desafio, nossos estudos, né? Nós nos focamos nesse sentido, né? Aprimorando práticas de manejo do vinhedo e tudo mais, e que o principal ponto, né, que hoje diferencia as nossas linhas, inclusive, né, entre ser um vinho mais jovem, mais leve, mais fresco, né, para beber ele mais jovem, ou para ele ser um vinho de longo potencial de guarda, a gente tem dois aqui. Oi? A gente tem dois aqui maravilhosos. Exato, a linha singular é exemplo disso. E justamente o que distingue esses estilos diferentes de vinho está no manejo do vinhedo, né? Então, numa linha Faces, por exemplo, em parcelas, né? Exato. Estudo do solo, né? Estudo do solo e o manejo da planta em termos de produtividade por planta. Sim. Então, se pegar uma linha de um vinho mais leve, mais jovem, produz 3,5 kg, 3,8 kg de uva por planta. Porque o objetivo não é ter concentração de taninos, né, a um nível tão elevado, porque o vinho é necessário que ele esteja pronto mais cedo, ainda jovem, né? E seja refrescante, agradável para beber jovem. Já num vinho que a gente quer guarda, como os que você mostrou da linha singular, Elos, né, singular, grande vindima, são vinhos que a gente trabalha com produção, rendimento médio por planta que não passa de 1 quilo na média, né, por planta. Então, isso a gente consegue ali nesse caso, né, produzir uvas que tenham um nível de concentração extremo, né, em termos de polifenóis, minerais, açúcares, tudo o que vai precisar, né, para um vinho ter no seu contexto aí uma grande concentração, né, uma potência, uma complexidade, um potencial de guarda, né? E voltando à questão ali do potencial de envelhecimento dos nossos vinhos, né, da longevidade, sem uso do barril do carvalho, até desmistificando, né, uma informação que muitas pessoas têm de forma equivocada, se a gente pegar o mesmo vinho, exatamente o mesmo vinho, e parte dele engarrafar e a outra parte passar ele por um barril de carvalho, aquele que a gente engarrafou direto e vai sofrer o afinamento, né, vai passar pelo processo de afinamento direto dentro da garrafa, num processo mais redutivo, né, com menos troca com oxigênio, ele vai ter uma durabilidade, uma vida, uma longevidade, né, maior do que aquele vinho que foi para o barril de carvalho. Porque ao ir, né, para uma barrica de carvalho, o vinho ele inicia um processo de afinamento pela microoxigenação, né, dos poros da madeira. E isso acelera o afinamento do vinho, consequentemente reduz a longevidade dele, né? Então é uma coisa que às vezes as pessoas pensam justamente de forma contrária, porque talvez a forma de comunicar, o marketing da maioria das vinícolas do mundo, né, dá a entender sempre que o vinho, quanto mais tempo ele estagiou no carvalho, mais potente, ou mais longevo ele é. Normalmente são vinhos mais longevos, sim, mas não porque ele passou pela qualidade do vinho.
pela qualidade desde a uva que originou ele, né? Sim. Então, se pegasse esse mesmo vinho e não passasse pelo barril de carvalho e engarrafasse ele direto, ele teria mais longevidade ainda. O que confunde as pessoas é que essas vinícolas que têm esses vinhos, né, de grande passagem por madeira, sendo vinhos mais potentes, mais longevos, elas ao mesmo tempo têm vinhos que não passaram por madeira, que são vinhos para consumo imediato, que não duram muito tempo na garrafa, né? Sim. Mas eles nascem de contextos de produtividade de uva completamente diferentes, né? Não dá para comparar uma coisa com a outra. Então, acho que esse é o motivo do equívoco, né, que muitas pessoas têm. E esse vinho aqui é incrível, né? Para quem gosta de vinho suave, outro dia eu brinquei com um cliente nosso que esse aqui é o Gran Cru dos vinhos suaves. Porque 13% de álcool para um vinho suave é... Sim, sim. Sem adição de açúcar, né? Exato. Vou explicar um pouquinho o processo dele. Ele tem estrutura, né? Ele tem intensidade, persistência. É interessante esse vinho porque foi um desafio, né, para nós, porque sempre, né, muitos dos nossos clientes pediam, mas a Lídio Carraro não tem um vinho suave, né? Porque tem muito consumidor no Brasil ainda que o iniciante ou não iniciante mesmo por gosto, né? Mesmo o pessoal prefere o vinho suave, né? E tem um mercado gigantesco no Brasil de vinho de mesa suave, que daí é o vinho comum, né? Então, e poucas opções de vinhos finos suave, que são realmente feitos com uvas viníferas e é outra característica, né? Uma característica superior. Então, o grande desafio, né, para a Lídio foi desenvolver a elaboração de um vinho fino suave, mas que ele não estivesse fora de todos os princípios e parâmetros da filosofia purista, né? Que a gente não queria, vamos fazer um vinho suave, vamos adicionar açúcar, a gente vai botar, né, pelo ralo todo o conceito de a gente não corrigir com açúcar, não fazer correções enológicas, especificamente para ter um vinho no portfólio que atenda ao gosto de alguns clientes, né? Então, a gente demorou alguns anos para poder desenvolver essa forma, né, nossa aqui interna da elaboração da linha selo, que é justamente na hora que a gente recebe a uva, processa, né, a uva para elaboração do vinho, parte do mosto a gente separa, o mosto é o suco, né, que sai da uva, né, após o gasto, o processamento dela. Então é separado, ele é filtrado e colocado num tanque a baixa temperatura para poder não iniciar a fermentação, né? E aí, nesse sentido, após, no caso, a outra parte do vinho, né, pronta já, fermentado, finalizado, enfim, isso depois da metade do ano, né, depois do vinho já mais estável e tudo mais, a gente faz a assemblagem, né, a mistura do vinho já fermentado e de um percentual de mosto, que é o suco da própria uva, né, então o açúcar da própria uva é adicionado novamente ao vinho, né, para ele poder ter esse toque adocicado. E inclusive, assim, às vezes quando as pessoas pensam em vinho suave, a maioria dos vinhos suaves que tem no mercado tem uma alta gramatura, né, de residual de açúcar, né? Acima de 40 gramas a maioria deles, né? De 40 a 60, 80 gramas até. Cabernet Sauvignon, Merlot e Taná, né? Isso. E esse vinho da linha Selo, ele tem menos de 30 gramas de residual de açúcar. Fica na faixa de 24 a 27 gramas de açúcar residual. Por isso não mexe muito no grau alcoólico, né? Se a gente adicionasse muito mosto a ele, aí sim ele iria ficar com um grau alcoólico ali de 12%, alguma coisa assim, né? Ou até menos, dependendo da safra. Mas como a gente coloca um percentual pequeno, né, de mosto de volta ao vinho, mexe muito pouco, né? Em torno de um grau e meio. Perguntou se a vindima também é mais tarde. Para fazer o selo. Não é assim, é porque como a nossa uva, a gente só colhe com o processo de maturação plena da uva, a média da nossa colheita toda é mais tarde do que o convencional, né? Então, para nós não é mais tarde, assim, mas se for considerar na média, poderia até dizer que é um pouquinho mais tarde, sim. Porque a gente sempre colhe a uva com a nossa análise na hora de colher uma uva não está tanto
na maturação tecnológica que olha para açúcar e acidez, né? Claro que a gente tem que estar atento a esses pontos também para, né, para conhecer perfeitamente o perfil da nossa uva e tudo mais, o que ela vai ter como potencial, né? Mas o ponto fundamental que a gente observa na hora de definir um ponto de colheita de uma uva é a maturação polifenólica, a maturação fenólica chamada, né? Que é Sim. avaliando o nível de maturação da casca, da semente, da polpa, através de degustação. Então, é uma coisa assim, é uma análise mais técnica, né? E prática, não é tanto baseada em laboratório, porque para ter um resultado de análise laboratorial de maturação fenólica, às vezes demora mais tempo do que 3 ou 4 dias e aí já passou o ponto de colheita, né? Então, a gente fez, né, aprimoramentos, cursos de degustação de bagas, que é chamado assim, né? E ano após ano, obviamente, pela experiência, a prática que a gente vai adquirindo em relação às variedades que a gente cultiva e o comportamento delas no nosso terroir, é algo que a gente vai criando um domínio, né, sobre isso e vai cada vez mais aprimorando, né, esse conhecimento. É uma coisa que eu acho importante a gente salientar bem, assim, da Lídio Carraro, é até da filosofia purista. Porque hoje está muito estão se falando muito dos vinhos orgânicos, vinhos naturais. Você pode criar um comparativo, assim, explicar mais a filosofia purista, que eu acho muito interessante, que, na verdade, são vinhos de muita qualidade, sabe? E a gente sabe todo o processo, como é tão bem elaborado no vinho. Sim. Se você pudesse falar... Primeiro eu queria agradecer aí pelos elogios ao nosso trabalho, né? Mas realmente esse é um compromisso, né, que a Lídio Carraro tem com a satisfação do nosso cliente, do consumidor, né? Seja ele qual nível ele tiver, né, de conhecimento em vinhos, mas a gente sempre parte de uma premissa que por mais que a pessoa não entenda nada de vinho, as pessoas sabem ou têm a capacidade de perceber o que é bom e o que não é bom, né? Então, sim, isso é a base de tudo, né? Não precisa ser, sim, especialista em vinho, mas entender o que é bom e o que não é bom já é um divisor de águas gigantesco. Né? Então, assim, norteados, né, por esse compromisso com a satisfação do nosso cliente, a gente optou por desenvolver essa filosofia porque a gente não quer que o nosso cliente, que o consumidor, ele compre um vinho da Lídio Carraro por ter credibilidade em algum selo, né, em um selo de certificadora de orgânico, de biodinâmico ou de qualquer outra nomenclatura que seja, né? A gente quer que a confiança, né? Esse é o nosso intuito, né? O que nos move, né? A trabalhar sempre pelo melhor resultado. Que ao longo do tempo o consumidor ele cria ele cria credibilidade na marca da Lídio Carraro. Então nesse selo da filosofia purista, né, que isso, sim, tenha a credibilidade do nosso cliente, que a gente ganha a credibilidade do cliente pela nossa seriedade, pela idoneidade, transparência, né, por todos os pontos e os valores que a gente prega, né, nessa filosofia que envolve não só práticas enológicas no vinho, mas é todo um contexto até de conduta, né, da pessoal mesmo, né? Então é nisso que a gente acredita, né? É no todo da coisa, não num ponto isolado, né? Sim. Então, e nesse sentido também de defesa de bandeiras, né? A orgânico, biodinâmico, biológico, natural, natureba, sim, enfim, tem N nomenclaturas, né? A gente sempre é muito aberto, né, a nossa posição, no sentido de que a gente não defende e não acredita nos extremismos, assim, nas coisas exageradas, né? Então, existe muito em alta hoje, né, a discussão, por exemplo, dos sulfitos, né? O uso do sulfito, não uso do sulfito, né? Se a gente pegar aí a legislação de vinhos biológicos, vinhos naturais, por exemplo, em algumas regiões da Itália, né? E eu me lembrei agora da Itália porque esses dias eu estava num grupo aí de WhatsApp que o pessoal
consome bastante vinho e uma pessoa postou lá, um vinho biológico, não sei o que lá. Aí eu fui pesquisar, né, na legislação deles, lá nas regras, para mostrar para ele, né, para esclarecer, porque o melhor de tudo é que as pessoas saibam a verdade, né? Claro. E aí o que diz essa nomenclatura, né? Que o produtor lá ele pode usar até metade do que a legislação permite como máximo, né? Mas o que a legislação permite como máximo é bastante. Por exemplo, a legislação aqui permite 300 miligramas por litro de sulfito, né? Que é uma dosagem segura. A pessoa pode botar isso, pode ingerir um vinho com essa dosagem que não tem problema nenhum para a saúde, né? Sendo que o vinho biológico, por exemplo, poderia utilizar metade dessa dosagem, e nós, atualmente, né, a gente tem uma utilização que é de 1/5 desse limite. A gente usa entre 35 e 60 miligramas. Então, isso é extremamente baixo, né? Eu até brinco, às vezes a pessoa pode beber 5 litros de vinho por dia e ela não vai ter nenhum tipo de malefício pelo sulfito. Claro que ela vai ter cirrose por causa do álcool, né? Sim. 5 litros de vinho por dia ninguém aguenta. Porque o álcool é álcool, né? Por mais que o vinho tenha qualidade, álcool é álcool. Então tem que ter, por isso a gente sempre orienta, né? Que seja um consumo frequente, mas moderado, né? Que as pessoas não passem, não abusem, né? Então, assim, isso só uma brincadeira, né? Para falar um pouquinho do sulfito, que ele se tornou meio que um vilão, sendo que ele não é nada disso, né? O sulfito a gente ingere em N alimentos que a gente consome no dia a dia, né? Em doses, às vezes, muito mais elevadas do que tem no vinho. Então, se criou toda uma discussão em cima do sulfito no vinho, de uma maneira, com o perdão da palavra, assim, mas de uma maneira ignorante, né? Com o lado certo da palavra, né? Porque as pessoas não sabem, não têm um esclarecimento do que é, e aí fala como se fosse um veneno, né? Mas não é nada disso, né? É uma coisa que... Ele é um antioxidante, na verdade, né? Algo que é utilizado ali para poder reduzir, né, o tempo de oxidação de um vinho, né? Ou dar uma segurança técnica, né? Aquele vinho para que ele possa ter uma longevidade bem mais longa, né? Mas ele não é, ele está longe de ser algo como algumas pessoas fizeram, grande parte do público, né, acreditar que fosse, né? Inclusive já tem pesquisas científicas que provam isso, né? Não sou eu que estou falando, né? Aqui tem um comentário do Pedro aí, né, que estava comentando. No próprio Pedro processo da fermentação do vinho, a levedura produz sulfito, né? Então, claro, doses foi o bem nosso baixas, professor. Oi? Professor sommelier, o Pedro é muito conhecido aqui em São Paulo. Ele tem uma vinícola lá em Portugal e chama Apple. Exato. E foi o nosso professor aonde iniciou a caminhada nossa. Sim, sim. Tem um comentário também dizendo que o sulfito não é saudável, claro, mas tudo na dose certa, né? Até a água vai nos matar se a gente beber mais do que é para beber, né? Então, concordo plenamente, né? Eu acho que tudo tem que ter, como eu falei antes, sem os extremismos, né? Mas dentro de algo que seja de um equilíbrio, né? A própria levedura naturalmente já produz, então, né? A gente percebe que é algo aí que... e eu, sinceramente, assim, nunca ouvi falar de alguém que tenha tido algum problema de saúde ou qualquer coisa do gênero por causa do consumo de vinho em função de sulfito, né? Antigamente, há anos atrás, a gente ouvia falar de algumas pessoas assim, que sentiam dor de cabeça, né? E se falava muito que era o efeito do sulfito que causava dor de cabeça. Isso é uma dúvida que eu tenho, porque há poucos dias atrás uma pessoa da área médica me apresentou algo bem embasado, né? Dizendo que o sulfito ele não gera dor de cabeça. Então, eu fiquei com essa dúvida, né? Porque é algo que já estava tão consolidado até os próprios enólogos mesmo, né? A gente justamente trabalha para utilizar uma dose extremamente baixa de sulfito, justamente para que o vinho não dê dor de cabeça, não dê enxaqueca, não dê nenhum desse tipo de efeito desagradável, né? Pós-consumo. E aí, enfim, veio essa pesquisa falando o contrário. De qualquer forma, as nossas doses de sulfito vão continuar sendo extremamente baixas, até porque se não é necessário, para que a gente vai usar, né?
Sim. A gente usa o mínimo realmente como uma margem de segurança, porque né, para o vinho suportar determinadas variações, né, que às vezes a gente exporta um vinho, vai, sai, tem o trânsito, né, tem o transporte, tem algumas variações, e aí, obviamente, quando chega na casa do cliente, a gente sempre orienta que a pessoa guarde o vinho por alguns dias, descansando, né, e como o nosso vinho não é um vinho enológico, né, um vinho mais natural, ele Sim. sofre sim um pouco um estresse da movimentação, né, de transporte e tudo mais. Então a gente pede que repouse, né, de preferência aí uma semaninha que seja, ou até mais seria melhor, mas uma semana já está ótimo. E aí sim, né, abra ele numa temperatura ideal aí de consumo. Não, você vê a qualidade do vinho pela longevidade, né? Esse Tempranillo aqui, 2010, né? Inclusive, eu vou ter que dar uma Singular. notícia, eu vou dar uma notícia ruim e boa ao mesmo tempo, né? Certo. Quem ainda quiser o Tempranillo 2010, né, é o que vocês têm no estoque aí. Algumas unidades a gente ainda tem na loja física aqui para quem vem no enoturismo, né, visitar a vinícola, mas a partir de hoje, coincidentemente, né, hoje que a gente está fazendo a live, encerrou, no caso, esgotou a safra 2010 do Tempranillo singular e vai ser lançada 2011 agora já na sequência. 2011. O Tempranillo teve 10, 11 e 12 na sequência. Depois pulou, eu não lembro agora exatamente para qual safra, mas tem pelo menos umas 2 ou 3 safras que não atingiu o nível de concentração exigido para ter o Tempranillo da linha singular. E agora, nos últimos anos, né, que a gente teve 3 safras aí na sequência extraordinárias, né, 2018, 19 e 20, ele voltou a ter uma sequência de safras assim sucessivas, né? Guardar para fazer vertical, né? Exato. Essas verticais são bem interessantes aí. A gente tem o singular Tempranillo desde a safra 2005, então tem o 5, o 6, depois pulou para 8, acredito, depois 10 e 11. Então já temos aí 5 safras oficialmente lançadas para brincar com uma vertical. Nós tínhamos o Quorum 2008, né? Sim. Vinhaço, agora 2012. 2012, né? 9, 10 e 11 não existiu. Aí 2012 e 13 sim, tem. Depois de 2013 pula para 2018. Em 2019 não teve, porque apesar da safra, eu comentei que 2019 foi espetacular, né? Mas foi lá na região da Serra do Sudeste, Encruzilhada do Sul, né? Já aqui no Vale dos Vinhedos, aqui na região da Serra Gaúcha, nós não conseguimos atingir para ter o quórum. Já 2020 sim, né? Então é espetacular, 2020 está extraordinário. Legal. E, por exemplo, esse quórum aí que é 2018, quando vocês vão lançar ele para o mercado? Aí você vai longe. O 2018, eu acredito que daqui a uns 6 a 7 anos, eu acho. 5 a 7 anos. Ele fica quanto tempo em tanque e depois para passar para a garrafa, mais ou menos, só para... Ele fica, em média, né, 18 meses em tanque, de 14 a 18 meses em tanque, vamos dizer que seja 18 meses para estabelecer um número, 1 ano e meio, né, redondo. E mais, no mínimo, 5 anos na garrafa, depois, né, desses 18 meses, no mínimo 5 anos na garrafa para atingir um afinamento mínimo necessário para a gente começar a vender. O 2018, ou 2012, no caso, ele tem atualmente, né, pouco mais de 8 anos, contando pela época da colheita da uva, tem quase 8 anos e meio, né? Então ele passou, se fossem 8 anos, vamos desconsiderar esse a mais da colheita, né? Ele teve 1 ano e meio nos tanques, né? E mais 6 anos e meio na garrafa. Ele foi lançado fazem uns 3 meses já, né? Então ele ficou em torno de 6 anos na garrafa depois dos tanques.
Olha. Que bacana. Haja espaço, hein, Juliane? Isso é uma preocupação, realmente. Graças a Deus a gente ainda não construiu a vinícola como um todo, né? Na época que a gente iniciou o investimento, não tinha o recurso para todas as coisas ao mesmo tempo, aí a gente investiu na prioridade que é os vinhedos, né? Então, a gente priorizou a aquisição das áreas ideais, né, de terras e plantio do material melhor que se tinha acesso, né, em termos genéticos e também a estrutura de vinhedos, né, sempre buscamos aí fazer o que tem de melhor, né, na parte tecnológica também, de manejo para o vinhedo. E a vinícola em si, o prédio da vinícola, né, ficou para um segundo momento, né, para quando a gente tivesse condições. Só que a gente nunca conseguiu ainda concretizar isso, porque sempre está tendo que fazer expansão, né, de capacidade de produção e tudo mais. Então a gente ainda está num ciclo aí não atingimos ainda um ponto de equilíbrio, né? A gente está num crescimento gradativo ainda. Tem projeto de fazer vinícola, alguma enoturismo lá em Encruzilhada do Sul? Enoturismo, sim. A gente não tem projeto para construir vinícola lá, porque Certo. no início, sim, a gente imaginava em construir uma unidade lá. Mas depois a gente percebeu, assim, até por exemplo de outras vinícolas que fizeram isso, né? Unidades espalhadas por lugares diferentes, a gente percebeu que economicamente e tecnicamente isso não era um ponto positivo. Então, como Encruzilhada do Sul não é tão distante daqui, fica 3 horas e meia de viagem, não é algo como, por exemplo, a campanha já dá 6 horas, 5 horas e meia, 6 horas, Sim. 7 horas, dependendo do local da campanha, né? Aí sim é uma viagem longa, uma viagem já que para trazer a uva também é um pouco mais complexo, né? Aqui em Encruzilhada do Sul a gente tem um protocolo de colheita, né, que vai durante o dia, a carga sai de lá no final da tarde quando o sol já está se pondo, então viaja à noitinha, né, o clima fresco, a uva chega aqui como se tivesse sido colhida na primeira hora da manhã. Então é algo assim que a gente conseguiu entender bem, né, esse nosso processo para poder gerar a melhor qualidade possível. E não comprometer em nenhum ponto, né, a qualidade. Inclusive, toda a forma de colher a uva, a forma de acondicionamento, que é em pequenas caixas, né, para não ter rompimento da baga. Eu falando aqui é uma coisa, né, o legal seria as pessoas que puderem algum dia, né, fazerem o enoturismo aqui na época da colheita e verem, né, em loco como é que a gente recebe a uva aqui, enfim, de uma forma extremamente intacta, a uva perfeita, né? Encruzilhada do Sul é próximo a que cidade grande, assim? Nada. Nenhuma. Pelotas? É em direção a Pelotas, mas é bem longe de Pelotas. De Encruzilhada para Pelotas tem mais uns 200 e poucos quilômetros. É a mesma distância praticamente daqui a Encruzilhada do Sul. Olha. Tem daqui de Bento Gonçalves, a gente sai sentido Santa Cruz do Sul, depois vem outras cidadezinhas menores, né? E aí chega a Encruzilhada do Sul, dá 235 quilômetros daqui até o nosso vinhedo de lá. Interessante. Se você puder falar um pouco do Singular Nebbiolo, que é incrível, assim. Tá pegando pesado hoje aí, né? Não, e muitas vezes você até já me contou que às vezes os clientes provam ele e não sente que ele é um vinho diferente, né? Um vinhaço, né? Sim. O Singular Nebbiolo é uma das nossas paixões, né? Porque é uma uva que eu acho que, primeiro de tudo, tanto como viticultor quanto se fosse como enófilo, né, consumidor, é uma uva que requer muito respeito, né? Porque é uma uva de muito tempo já e muita tradição e dentro da sua região, né, do seu berço lá no Piemonte, que origina os barbarescos, os barolos, né? São vinhos que a grande maioria desses produtores eles transferem ao vinho justamente
esse respeito, essa paixão que eles têm, né, pelo comportamento e características da casta Nebbiolo, né? Ela é uma uva com características singulares, por isso o nome da linha singular, né? Desde a cor dela, né? A cor da própria uva e depois do vinho, né? Que é uma cor, um vermelho alaranjado, um vermelho âmbar, acastanhado, né? Uma coisa assim que se a pessoa não sabe que tem essa característica, às vezes acha que o vinho já oxidou, que ele já passou, né? E bem pelo contrário, é um vinho que está com muitíssima vida, né? Ele tem essa tonalidade desde jovem, na verdade, né? Não é que ele envelhece para ter essa cor. Então, claro que ao longo do tempo vai ficando ainda mais acastanhado, né? Mas ele já nasce com essa tonalidade que para quem está acostumado a beber vinhos do Novo Mundo e nunca abriu um Barolo, um Barbaresco, se assusta com essa cor, né? Porque pensa que o vinho está oxidado. E assim, o perfil aromático dele é algo extraordinário, né? É muito complexo, é muito exótico, né, em relação a outras variedades, porque não é aquele vinho óbvio da fruta vermelha, super madura, morango, geleia, nada disso, né? Ele tem notas de frutas silvestres, de algumas notas herbáceas, algumas notas, enfim, que lembram ervas secas, né, tabaco, enfim, notas minerais. É um vinho muito rico, né, no perfil aromático dele. E na boca é outra grande surpresa, né? Porque quando a gente coloca ele quando analisa a cor dele, pensa que é um vinho ralo, né? Um vinho leve, porque ele tem uma tonalidade translúcida, né? Parece um vinhozinho leve, né? Aí coloca ele na boca, é aquela pancada, né? Aquela explosão de sabor. E depois que engoliu o vinho, aquele tanino que sobra, né? Mas que não é agressivo, é intenso, é forte, mas não é agressivo. Então isso é uma das grandes virtudes, né, da Nebbiolo, porque ela é potente e ao mesmo tempo elegante, né? É algo singular. Um amigo conseguiu para mim 3 garrafas do Singular Nebbiolo 2006. Quer dizer, um vinho de 14 anos. Nós abrimos o ano passado uma garrafa dele. Esse aí 2006, um vinhaço. Assim, esse é uma joia. Nossa! Todo mundo quer comprar, ele fica, vou vender, não vai vender. Eu falei, não vende, esse não. Esse aí é o nosso segundo Nebbiolo elaborado. Assim, a gente elaborou 2005, a primeira safra, mas assim, esse sumiu do mapa. Esse foi algo assim... a gente ainda tem algumas garrafas aqui da nossa reserva histórica. Fazem alguns anos que a gente nem abriu mais, porque tem poucas, e aí a gente vem economizando elas. E o 2006, assim, é um vinho que foi surpreendendo a cada ano que passa, ele vai surpreendendo mais, né? Ele é um vinho que eu não sei dizer. Nós tivemos uma avaliação dele pela Janssen Robinson há anos atrás, há vários anos atrás. Isso foi lá em entre 2010 e 2011, acho que foi. E ela comentou que o momento ideal de consumo dele seria 2025. Eu acho que ela está certa. Eu acho que ela está certa. Vou guardar. Já não está muito Essas longe, coisas né? só eu consigo guardar. Vou esconder dele. Ô, Juliano, volta e meia aparece. Oi, desculpa, fala. Desculpa, pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer, volta e meia aparece alguma garrafa de 2006 em algum local por aí, assim, algum cliente que aparece. Tem 2 aqui em casa. Tem 2 e vão ficar até 2025. Ela não... Eu já vou pôr um lembrete lá na garrafa, abrir só em 2025. Eu queria que você contasse do vinho da rainha, que foi eleito. Saudade de Chardonnay. Então, o pessoal, ele ganhou esse nome, né? Ele foi batizado como vinho da rainha, né? Na verdade, assim, o que aconteceu, nós tivemos 2 vinhos. Eu não sei por que o Chardonnay foi o único que ganhou a coroa, né? Mas nós temos 2 vinhos que foram para a carta de vinhos do Hotel Savoy, que é da família real, né? Que foi o Dádiva Chardonnay, e o outro foi o Grande Vindima Merlot. E enfim, alguns clientes que vieram aqui nos visitar, e até nós tivemos clientes que frequentaram, né, esse restaurante em Londres,
E constataram, né, que o vinho estava na carta e tal, e aí começaram a falar, esse é o vinho da rainha, esse é o vinho da rainha, e ficou o vinho da rainha. Esses dias até um pessoal veio aqui visitar e disse que passou numa loja, não, desculpa, minto, um pessoal de uma loja do aeroporto, da rede Dufry, né, dos aeroportos, que a gente fornece, uma atendente da loja, enfim, né? Eu estava viajando e sempre passo nas lojas para ver como é que tá e tal. E ela disse: você tem que me contar sobre o vinho da rainha, não sei o quê, porque veio um cliente aqui me falou que o vinho da para ver assim a repercussão que isso acabou ganhando. Não é que seja o vinho oficial da rainha, né? Não tem nada pessoal com ela, mas acabou ganhando isso como, enfim, foi batizado pelos clientes. O Dade Chardonnay, apesar de não ter passagem por barrica, ele é um vinho incrível. Se você contasse um pouco dele, ele fica um tempo com as borras, né? Surli. Fica 11 meses, em média, entre 10 e 11 meses, dependendo da safra, né? Surli para poder, no caso, desenvolver essa complexidade que ele tem, né? Ele tem a característica muito nítida varietal do Chardonnay, com abacaxi, flores brancas, né? Pera, um toque de damasco. A safra atual ainda não tem, mas quando a pessoa opta por guardar mais tempo, porque o nosso Chardonnay e alguns outros Chardonnays brasileiros também têm um potencial muito bom de guarda, inclusive, que é bom destacar isso, né? As pessoas pensam que o vinho branco é para consumo rápido, senão vai perder o vinho. Alguns vinhos são assim mesmo, porque são feitos, né, elaborados para serem consumidos imediatamente, em pouco tempo, né, nos primeiros 3 anos, digamos assim. Mas vinhos com a característica da linha Dádivas, eles aguentam muito envelhecimento. Inclusive, há pouco tempo atrás, a gente abriu um 2009, que foi um dos nossos primeiros, e está espetacular ainda. Ele está muito vivo na acidez, no volume de boca, na persistência, né? Então, isso é uma constatação concreta, né, desse potencial de evolução do vinho. A graduação dele se não me recordo, é 14%. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para... Estou aqui, safra 2017, que a gente está vendo, 14%. 14%. Nossa, um vinho branco. E ninguém diz que ele tem esse álcool, né? Nós temos safras até com um pouco mais, 14,5%, né? Tem safra com 13,5%, enfim. Mas é sempre esse o ponto que a gente busca, né? Que o vinho ele reflita o máximo equilíbrio, né? Então, ele, independente se ele tem 13,5% ou 15% que tivesse de álcool, né? É importante que esse álcool esteja em equilíbrio com os demais elementos ali, né? E não esteja ressaltando, né? Um ponto ou outro. E voltando para a questão da Surli, que eu acabei desviando um pouco do assunto, ela agrega essa característica que lembra um pouco levedura, né? Pão tostado, um toque sutil, amanteigado. Né? Isso, algumas pessoas, inclusive, confundem, né? Pensam que muitas pessoas chegam perguntando: vocês fermentam ele em barril de carvalho? Geralmente pessoas que não sabem ainda da filosofia da Lídio Carvalho, né? De não usar madeira. E não, na verdade, esse amanteigado, né, esse leve amanteigado que tem é em função do processo Surli, que é longo para um vinho branco, né? Em torno de 11 meses. E depois ele é engarrafado e aí sim, 3 meses depois do engarrafamento, a gente já começa a comercialização dele. Não, grande prova que você falou que o vinho é muito bem equilibrado é o Agnus Tanaro. 15%, você não sente o álcool, assim, muito bem estruturado, um equilíbrio, assim, perfeito. Exato. Obrigado. Os clientes têm que constatar aí agora na prática. Mas eles já constatam. É impressionante. Quando a gente vende, agora a gente está com um site, né? A loja virtual. A loja virtual. Mudou, na verdade, com a pandemia, mudou um pouco o foco da Alvino, né? A gente tinha 100% foco em restaurantes e hoje a gente está trabalhando 95% com foco no consumidor final, né? Então, nós fizemos um site e também vendemos pelo WhatsApp e essas lives também sempre nos ajudam.
Mas é impressionante quando a gente vende um vinho da Lídio, da linha Agnus, né? Até mesmo o Corum, todo o pessoal vem para comprar de novo. O custo-benefício Esse é um ponto importante, né? A muito fidelização, é a recompra. Vender uma vez é relativamente Sim. fácil, né? Claro. Agora, o consumidor fazer a recompra, esse é o nosso maior objetivo, né? Exatamente. Surpreender positivamente, né? Seja em qual for a faixa de preço do vinho, porque esse é um ponto interessante também a ser abordado, né? A questão do custo-benefício, que o consumidor gosta muito, né, de levantar esse ponto. O custo-benefício, ele é relativo àquilo que tu está esperando do produto, né? Não é que o vinho mais barato seja um ótimo custo-benefício. Um vinho de R$ 30 pode ter um custo-benefício pior do que um vinho de 300. Claro. Então, depende muito dessa, digamos, equivalência, né? Entre a expectativa, o que o produto entrega e o que ele custa, né? Então, isso é Acho que a proposta, né? Como? A proposta. Se a pessoa Exato. busca um vinho mais estruturado e, por exemplo, um grande vindima Taná não é pelo que é o vinho, um vinho de guarda mais de 20 anos, aí não é um vinho caro. Não, exatamente. Inclusive, é interessante, né? Nós já temos depoimentos de muitos clientes nossos que têm confrarias, que têm, enfim, né? Tem muito contato e muita apreciação por vinhos e já fizeram eventos onde abriram vários vinhos às cegas, né? De origens diferentes, de faixas de preços bem diferentes, enfim. E na maior parte das vezes a gente recebe notícias extraordinárias, né? Que os nossos vinhos se destacam muito e aí sim fica muito claro essa questão do custo-benefício, né? Às vezes abrem, por exemplo, o Corum, é muito comum a gente receber depoimentos que abriram ele com grandes chateaus franceses da região de Bordeaux, né? Porque ele é um corte bordalês, então a tendência é o consumidor querer comparar o estilo, né? Similar, mas assim, de vinhos com preços 5, 8, 10 vezes mais caros do que o Corum, e o Corum ficar na frente desses vinhos, né? Em degustação às cegas. Então, isso para nós é algo assim muito positivo, porque é atestar que a gente está no caminho certo, né? E deve continuar aprimorando o nosso trabalho nesse sentido, né? Com esse foco. Com certeza, Então, com vamos certeza. continuar a nossa parceria que te iniciou em 2018, né? Sim. E vamos... A gente agora até está trazendo coisas novas, né? A linha singular é uma linha que a gente não tinha. Sim. Porque para restaurante realmente... Tinha um giro menor, né? Então, realmente, a gente só tende a crescer, né? Sim. Não, com certeza. E, claro, daqui a pouco, né? Hoje eu recebi umas notícias aí, parece que o setor de restaurantes aí de São Paulo está botando pressão, né, no governo estadual para reabrir a partir do dia 6, né? Isso, a princípio está confirmado que eles vão reabrir no dia 6. Vamos ver como vai ser. Sim. E aí, claro, né, acho que esse período todo nos trouxe uma oportunidade para construir, né, novos canais, novas estratégias, mas sem dúvida nenhuma também a retomada, né, do canal de restaurantes é importante também, porque essa diversidade é o que acho que é muito interessante, né, porque dá uma segurança maior também, né, para vocês como empresa, né, e o consumidor final, vocês como empresa tendo um contato maior também com o consumidor final, gera um engajamento também até para promover aquela coisa, né? O vinho me vende o vinho e vai me dizer também em que restaurantes eu posso consumir aqueles vinhos, né? Vocês mesmos estão atendendo também. Então, no dia a dia ali, no cotidiano, né? As pessoas frequentando as casas vão poder também serem nossos embaixadores, né? Sim. Exigir que tenha vinho brasileiro nos restaurantes, né? Juliana, vai acabar o nosso tempo. A gente queria muito agradecer a parceria com a Lídio Carraro, né? Obrigado pela live.
Muito Eu que obrigada. agradeço. Aí, Eu vou pedir desculpa disponibilizar. a algumas perguntas aí que eu não respondi. Eu vi que falaram do vinho de ânfora, né? Conseguiu ter, não vai dar tempo. Se tiverem até a curiosidade e quiserem acessar o nosso site, lá tem um pouco sobre o vinho de ânfora, né? Mas a gente fica à disposição aí para uma próxima poder falar um pouco mais desses detalhes. Perfeito. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço pela Muito oportunidade. obrigada. Agradeço pela oportunidade e atenção de todos. Um abração. Obrigado, um abraço. Um Saúde. abraço. Saúde. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.